Bom dia, meus queridos alunos do terceirão. Estou aqui de volta, a gente vai reiniciar as aulas nesse método agora aqui. E a gente vai iniciar onde a gente parou. Ali no livro 2, frente C, segundo capítulo, falando sobre as civilizações pré-colombianas. Certo? Então, eu estou aqui, estou sem máscara, porque estou sozinho nessa sala, certo? Então a máscara tem que ser usada, né? Aqui eu já tenho a minha, né? Que tem a logomarcazinha de Dom Bosco, né? Olha só que legal. Certo? Então, a gente vai iniciar falando sobre as civilizações pré-colombianas. Como já disse, as civilizações que existiam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, em 1492. Eu vou partilhar aqui, então, a tela aqui com o material. Tá? Você pode visualizar aqui. Então, nós temos aqui, primeiramente, né, a gente vê aqui essa região, onde essas civilizações, a gente vai estudar a civilização Inca, Maia e Azteca. Claro que existia um número muito maior de sociedades, né, de civilizações. Agora, essas aqui se destacam por causa da organização social, né, econômica, política deles. Então, eles constituíam um império. Os maias não formavam um império, eles eram muito parecidos com o sistema fenício, né, grego. Era um conjunto de cidades-estado independentes. O que os unia era a cultura, o comércio. Agora, os astecas, sim, eles eram um império. Eles tinham um rei, um imperador. Os incas também, o Império Inca, né, era denominado, porque era uma vasta área de terras controladas por uma pessoa, no caso, o imperador. Tá? Então, aqui a gente vai ver, primeiramente, né, a gente pode ver aqui, os maias e os astecas estão na região da Mesoamérica. E aqui os incas estão na América do Sul, aqui na parte oeste, né, da América do Sul, banhados pelo Oceano Pacífico. Então, a gente vai tratando logo aqui dos maias, né? A gente pode observar, deixa eu voltar aqui, então, os maias, isso. Então, os maias, eles tinham falando deles aqui, eles tinham uma arquitetura muito desenvolvida, eles tinham um calendário, né, solar também, assim como os astecas também tinham. A economia deles era baseada na troca de produtos, na agricultura, basicamente. Então, essas cidades-estado, né, dos maias, elas tinham ali uma organização, uma hierarquia. Nós tínhamos ali a nobreza, nós tínhamos os sacerdotes, tínhamos os militares, depois tínhamos os artesãos, os agricultores. Nós tínhamos ali uma quantidade também relativa de escravos, né? Escravizados eram pessoas capturadas nas campanhas militares, né, dos maias. Então, os maias eles dominavam outros povos também na sua política ali, essas cidades, né, como cidades-estados, como cidades gregas, eles tinham seu território em torno. Então, para fazer as expedições militares, eles aplicavam um método que é muito conhecido também aqui no Brasil, no sistema aplicado por nossos indígenas, da coivara. Então, isso despendia uma grande quantidade de solo. O solo, aquela área era cultivada por 2 ou 3 anos, no máximo, e aí ela era abandonada e daí era feito um desmatamento, né? A derrubada de árvores, com os seus machados de pedra. Eles conheciam a metalurgia do ouro e da prata, mas não conheciam o ferro, né, o bronze, não conheciam essa metalurgia desenvolvida lá na Europa, na Ásia, a gente já estudou. Então, seus instrumentos, seus machados, né, seus instrumentos eram de pedra. Tanto as armas também, né, como seus instrumentos eram de pedra. Então, eles derrubavam aquela floresta e incendiavam, né, aquela floresta derrubada ali para facilitar, né,
A preparação do solo ela era incendiada. Era um incêndio controlado para não se alastrar, né? A floresta inteira, enfim. Assim como fazem os índios hoje. Então, ele era plantado, né? O milho, principalmente. Plantavam milho, tubérculos, né? As batatas, enfim, né? Outros tipos de alimentos. Né? Cultivavam frutas também. Então, o cacau também é originário, né, dessa região, o abacate. Então, ali eles cultivavam também, o cacau tinha, inclusive, um valor, né? Um valor comercial muito grande. Era a bebida preferida da aristocracia, dos sacerdotes mais ricos. Então, o cacau ele tinha um grande valor. E as suas sementes, né, as amêndoas do cacau, eram utilizadas como moeda de troca, né, por outros produtos, os valores que eram. Né? Então, dali daquele cacau era feito o chocolate. Né? Os astecas também consumiam o cacau. Né? Era esmagado, moído, feito um pó, e ela era misturada com água, né? E aí era bebido. Né? Era uma bebida muito apreciada, que dava energia, né? O chocolate. Aí os astecas chamavam o chocolate, né, de chocolato. E aí os espanhóis, né? Esse nome ficou na língua espanhola, né? Ficou chocolate. Né? Então é interessante, né? Esse nome, o nome que os astecas chamavam, né? Essa amêndoa, né? O fruto, né, do cacau com amêndoa dentro era chocolate. E aí ficou chocolate. Então, eles construíam seus templos, né, feitos de pedra, tinham uma grande capacidade de engenharia, construíam seus templos, pirâmides, né, bem verticais, né, ao contrário das egípcias, né, que não eram assim tão verticais. Essas pirâmides tinham uma função especificamente religiosa, né, e no alto delas haviam também uma espécie de edificação que, segundo os arqueólogos, ela era utilizada também como um observatório astronômico, porque eles tinham também uma astronomia muito bem desenvolvida, né, com a qual eles calculavam, né, os períodos do ano, os períodos de plantio, de colheita, observando os astros também. Então, não tinha só uma função religiosa de observação dos astros, tinha também uma finalidade prática, astronomia para esses povos aqui. Então, aqui o auge, né, da civilização maia foi ali por volta do século V, VI, né, da nossa era cristã. Mas essa civilização maia começou a se desenvolver muito. Né, pode jogar aí para mais ou menos uns 2.500 anos atrás, muito tempo atrás. Então, o auge delas, né, o ápice foi nessa época. Nessa época também, ali por volta do século V, foram erigidas, né, as grandes edificações, como a Pirâmide do Sol, que fica na Península do Yucatán, na cidade sagrada de Chichén Itzá, que em área, né, em volume, é a maior pirâmide do mundo, chega a ser maior que a Pirâmide de Quéops, mas não em altura. A Pirâmide de Quéops, no Egito, ela supera a Pirâmide do Sol na altura, mas em volume, em tamanho, né, em material expendido, né, para essa obra, a Pirâmide do Sol, em Chichén Itzá, ela supera a Pirâmide de Quéops. Então, lá, essa civilização ela se desenvolveu principalmente, né, na região, né, da península, né, de Yucatán, no México, no atual México, onde se desenvolveu, onde havia cidades, as principais cidades. Né, o grande centro religioso, né, Chichén Itzá, né, e outras cidades. Então, era um conjunto, né, de dezenas de cidades. Entendeu? Até hoje se encontram ainda ruínas, né, de cidades que não se sabia que existiam. A decadência da civilização maia começou ali pelo ano 900, no século X da nossa era, por vários fatores. Os arqueólogos, né, os estudiosos, chegaram à conclusão que, como o campo alimentava a cidade, né, na cidade estavam quem? Estavam os sacerdotes, os burocratas, né, os reis, os comerciantes, os artesãos, e no campo ficavam ali, né, os agricultores, os camponeses, cultivando.
para alimentar a cidade. Então, eles iam para a cidade com seus produtos agrícolas, né? Pagavam tributos com produtos agrícolas na cidade, os artesãos pagavam tributos né, com seus produtos. E aí a teoria é o seguinte, que como eles utilizavam esse sistema de coivara, né, e também eles faziam muitas edificações usando muito cal. Então essas construções elas eram todas caiadas, né, todas brancas. E isso levou que para produzir a cal tem que se queimar, né, a pedra de cal. Então isso despendia o que? Muita madeira. Então juntando a grande produção de cal, o desmatamento, queima de árvores, né, e também com o aumento da população e com uma maior demanda por produtos agrícolas, também um desmatamento maior, né, a utilização da coivara cada vez em escala maior. E não respeitando, por exemplo, as nascentes de água. Então, acabou havendo uma desertificação, né, da área, acabou havendo um empobrecimento dos solos, a cobertura vegetal foi se extinguindo, os mananciais, né, de água também foram se extinguindo e acabou faltando água e comida para essas cidades. Então, começou a haver um êxodo urbano. As cidades, o campo não conseguia mais abastecer essas cidades com alimentos, e as pessoas na cidade não tinham mais como sobreviver e acabaram abandonando essa cidade, né, e indo para o campo e se dissolvendo, né, essas sociedades bem estruturadas, né, economicamente, politicamente, e em tribos indígenas, né, em tribos espalhadas pela floresta. Então, quando os espanhóis chegaram ali, não havia mais praticamente 10% só daquela do que era, né, a pungente sociedade, a civilização maia. Talvez houvesse ali algo entre 10% e 15% do que havia sido essa grande civilização. Tem um filme que foi produzido por Mel Gibson, né, em 2006, se não me engano, que o nome é Apocalipto, que ele retrata, né, essa decadência da civilização maia e coincide ali com a chegada. Estou dando um spoiler aqui, né, no final, estão chegando no final do filme, a última cena são as caravelas, né, espanholas chegando ali, né, naquela região. Então aí não era nem Cristóvão Colombo, já eram as de Hernán Cortés, já eram as caravelas de Hernán Cortés, já no século XVI, 1519. Então a civilização maia teve o seu auge, né, ali entre os séculos V e X da nossa era aqui, e começou a entrar em decadência. Quando os espanhóis chegaram, já haviam poucas cidades maias, ali, só que o dialeto maia, né, a língua, né, maia, ela ainda existia, ainda era falada. Até por tribos mesmo, né, espalhadas pela floresta, eram faladas. Então, aqui nós vemos a civilização maia, né, os astecas, né, nós vemos aqui o Império Azteca, ele surgiu lá no México, né, no que é o México hoje. Os astecas, dizem as lendas e também as pesquisas arqueológicas, que eles vieram de regiões que hoje são o Novo México, ali o Arizona, nos Estados Unidos. Então, eles vieram daquelas regiões, procurando, que são regiões desérticas, né, semiáridas. Então, esses povos, né, lá por volta ali do ano 1100, 1200 da nossa era, você já vê que é bem depois, né, do apogeu maia, os astecas começaram a migrar, né, para o sul, vindo de regiões, como eu falei, que hoje são sul dos Estados Unidos. Foram lá, né, nessa peregrinação, eles chegaram ali onde hoje é a Cidade do México. Então ali havia um grande pântano. Eles estavam há meses circulando e o sacerdote, o líder, né, deles, ele visualizou ali. Ele visualizou uma águia, uma cobra, né, uma serpente, que é uma ave de rapina, né, então se alimenta de serpentes também, pousada num galho seco. E disse que aquilo era um presságio, que ali eles deviam parar e edificar uma cidade. Mas era um pântano enorme. E lá no meio uma árvore seca, exclusive, isso está desenhado, né, na bandeira do México. Né, a bandeira do México. Então vai ver que esse sacerdote estava cansado já de tanto andar, e daí viu a águia com uma cobra nas garras, pousar num galho,
uma árvore seca no meio de um lago, né? De um pântano, e disse: isso aqui é um presságio. Os deuses, né, disseram que nós temos que parar aqui, ficar aqui, e aqui edificar uma cidade, começarmos a nossa civilização. Né? E aí todo mundo, realmente, né? Uma águia, uma cobra, né? Uma árvore seca, um lago, realmente tem lógica. Né? E aí pronto, né? Por lá aí começaram a aterrar aquele pântano e construir a cidade de Tecnochtitlan, uma grande cidade, uma forma circular, com palácios, enfim, templos. Ali, em questão de mais ou menos 50 anos, eles fizeram coisas assombrosas. Quando os espanhóis chegaram, as ruas eram limpas, varridas, era crime sujar as ruas. Né? Era tudo branquinho também, caiado, tudo pintado. Havia saneamento, as pessoas, né? Havia um sistema, as pessoas defecavam, urinavam e os pés urinam com uma canaleta com água até as chinampas, na periferia da cidade, né? Ainda ali naquele pântano. Então, o que eles faziam? Eles ficavam, aterravam aquele pântano, né? E ali eles plantavam arbustos, né? Então, ficava ali uma espécie de canteiro, né? De canteiro, né? Que era adubado com fezes de animais, né? Enfim. Mas, principalmente, né? Eles não tinham gado, entendeu? Bovino, né? Os animais que eles conheciam eram o antílope, o cervo, isso eles não criavam, né? Domesticavam. Né? Eles não conheciam o porco, tudo isso chegou da América, né? O porco, né? Eles trouxeram o catitu, né? Que é o javali, eles trouxeram o gado bovino, trouxeram o cavalo, o jumento, trouxeram as galinhas, né? Trouxeram, né, os ratos. Não havia, né, os pombos, os pardais aqui, né? Pardais, não, os pardais. Bom, então, né, a adubação, né, básica dessas chinampas, né, desses aterros, né, que eram feitos ali, era com as fezes humanas. Sim, os astecas lá comiam milho, né, e aí defecavam, e aí o cocôzinho deles ia até as chinampas para adubar os novos pés de milho, né, para eles ali se alimentar. É uma economia, né, totalmente ecologicamente correta e sustentável. Né? Enfim, né? Devia cheirar mal, né? Enfim, né? Dava um milho bom, né? Um milho com espiga legal. Pronto, né? Então, né? Eles se alimentavam também de frutos, o cacau também, não era só de milho lá, né? Também tinham os tubérculos, né? Outros cultivos. Né? Mas eles, em vez da coivara, como os maias usavam, eles preferiam a irrigação, né? Como eu falei, né? Eles preferiam outras formas, né? Também a região onde se desenvolveu o Império Azteca eram regiões mais semiáridas, né? Semiáridas. Outras regiões... Os astecas, vejam bem, eles eram um povo. Os astecas, tá? Eles eram um povo. Né? Os astecas, eles eram um povo. Cadê aqui? Minimizar para eu voltar aqui. Meu Deus, ignorância. Bom, ignorância tecnológica. Beleza. Então, os astecas, eles chegaram a criar um império, né, que eles governavam sobre 40 milhões de pessoas. Os astecas, propriamente ditos, eles talvez fossem 1 a 2 milhões de pessoas, indivíduos, mas eles dominavam outros povos, os zacatecas, os olmecas, os toltecas. Né? E assim, todos os tecas, enfim, que haviam lá, eram dominados pelos grandes astecas. A estrutura deles de governo era uma coisa complexa, muito frágil, era baseada em casamento, em alianças, né, matrimoniais, alianças de sangue, né, pactos de fidelidade. Então era muito frágil. Né? Se houvesse ali uma briga de família, quando já bagunçava tudo, né? Não podia ter esse tipo de coisa. Mas os astecas, eles dominavam os outros povos. Por quê? Porque eles tinham um trunfo na mão, os astecas. Os astecas, eles usavam armas, né, utilizando um cristal de rocha esverdeado, chamado obsidiana. E só eles sabiam onde encontrar isso, era um segredo de Estado. Eles iam até lá no Arizona, ali onde é os Estados Unidos hoje, lá vinham, né,
jazidas desses cristais. Então, eles faziam expedições, iam lá e pegavam essa obsidiana e colocavam nos tacapes deles, né? Um betume, né? Aquele petróleo que aflora, né? Na superfície, sem precisar perfurar, é o piche, que nós chamamos, né? Aí eles enrolavam aquelas lâminas de obsidiana e aquilo ali nunca perde o fio, aquele é um caco de cerâmica. Eles pegavam aquilo no campo de batalha, chegavam os outros lá com um tacape de madeira, eles quebravam aquele tacape, eles cortavam o inimigo no meio, entendeu? Só com um golpe, arrancavam o braço, entendeu? Uma coisa horrível. E aí ninguém podia com os astecas. Os astecas eram poderosos guerreiros, cobravam tributos, impostos, não tinha moeda. O que mais valia lá era o cacau. Né? O cacau. Por isso que de tempo podia ter um cacau no bolso. Né? E aí, a economia era baseada no comércio, né? No escambo, nas trocas, né? Dos grandes centros comerciais. Os impostos eram pagos com prestação de serviço. Né? O povo, havia os escravos também, que eram capturados, né, em batalha, viravam escravos. Muitos deles eram sacrificados a seus deuses. Né? Então, a coisa estava feia. Lá para os maias astecas, eles juntavam uma multidão de gente. Vamos ver aquele filme Apocalipto, pintar todo mundo de azul, os maias, aí cortava a cabeça, jogava a cabeça escadaria abaixo, e o corpo para lá. Tira os astecas, tem uma seca. Os deuses estão zangados com a gente. Eles querem sacrifício de sangue, porque o sangue é vida, né? Então o sangue é algo precioso. Então eles pegavam, arrancavam o coração, abriam com uma adaga de obsidiana o peito, né, daquele sacrificado, e pegavam aquele coração e jogavam ali numa pira, né, ali do lado, já quentinha, né, com brasas, e aquele coração assava, e aquela fumaça diz que subia aos céus agradava os deuses, e os deuses ficavam lá, que cheirinho bom, coração assado. Nossa, aí pegava aquele sangue, derramava nas escadarias do teto, aí pegava a cabeça e jogava, aí era uma desgraça. Né? Os espanhóis que chegaram ficaram horrorizados, que isso é coisa do demônio, coisa do diabo, coisa do Satanás, aí tem que acabar com isso. Aí faziam pior, pegavam os astecas e grelhavam eles, os padres, né, jesuítas, faziam uma grelha enorme e iam jogando os astecas, os zapotecas, todo mundo lá, né, os tetecas lá, e queimando todo mundo. Era uma desgraceira danada. Eles fizeram pior ainda do que os próprios astecas faziam, né, para punir um pecado, um crime, aí cometia um crime pior. Meu Deus, isso a gente vai ver. Vamos entrar em detalhes só agora. Né? Então, vamos aqui agora. Vamos voltar aqui agora. Estou muito tecnológico. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Ó. Então, né, a educação. Né, é o seguinte, a mulher tinha que cuidar dos meninos e cuidar da casa e fazer comida. Né, e o homem era se dedicar ao comércio, à agricultura, ir para a guerra, né, aquela básica, as mulheres não tinham direito nenhum também. Né, era sempre, assim como também na Europa, né, na Grécia também havia essa restrição enorme às mulheres. Né, e também se repetia, né, também aqui na América, apesar de não ter tido contato nenhum, nada, mas né, as mulheres tinham um papel limitado na sociedade, nessa época aqui, infelizmente. Então, vamos ver aqui. Os Incas, como eu já falei, eles ocupavam a América do Sul. Então, os Incas, eles eram uma civilização, incrivelmente, né? Os maias astecas, eles tinham uma escrita, né? Uma escrita mnemônica, né? Usando símbolos, né? Que significavam coisas, quantidades, objetos, né? Ideias também, né? Era interessante, né? Uma escrita bem complexa. Dos maias era bem interessante, mas tinha um sistema, né, sexagesimal, né? Então eles dividiam o ano, né, era 300. Voltou aqui, voltou. Ai, tinha caído aqui. Eita,